bem-vindos, muito bem-vindas ao Future Office, uma realização da Desco Móveis Corporativos, especialista em transformação de escritórios em parceria com a TV Otimista. O mundo mudou, os escritórios também, e é para trazer insights que vão impactar o futuro das suas organizações que eu trago no presente gestores que já estão transformando as suas empresas. Hoje eu converso com Davi Rodrigues, CEO da Macro Engenharia. Davi, muito bem-vindo ao Future Office. Eu que agradeço, meu amigo Pablo. Finalmente a gente conseguiu cruzar as agendas. Finalmente esse match. Que bom, vamos bater esse papo. Muito bem. Bom, vou apresentar aqui o Davi e a gente vai falar sobre os impactos da gestão nas organizações de hoje. Davi Rodrigues, CEO da Macro Engenharia, com 46 anos de história, uma das maiores empresas de elevação e transporte de cargas especiais do país, e é cearense, e que, além de outras condecorações, tem a chancela de ser uma empresa GPTW, Great Places to Work. Davi, eu sempre me interesso muito quando eu encontro organizações que têm o selo GPTW, porque isso mostra o olhar que vocês têm para as pessoas. Hoje, a gente comenta muito aqui na Desco que a principal dor das organizações está na gestão de pessoas. Vocês já tinham esse olhar lá atrás. Agora, na prática, o que é que exatamente esse olhar para pessoas fez vocês serem chancelados com o GPTW e como que isso impacta o resultado da organização de vocês? Bem, Pablo, a empresa já tem 46 anos, como você falou, foi fundada pelo nosso pai. Eu falo nosso aqui, estou representando o Rodrigo, o Fernando, seu grande amigo também. Que não um abraço, aqui. Fernandinho fez falta, mas está aqui muito bem representado. É isso aí. E nesses 46 anos, muita coisa mudou, mas uma delas continua sendo a mesma, né? São as pessoas que fazem a diferença. Nossa empresa é uma empresa de ativo intensivo, tem muito maquinário para fazer essa logística pesada, essa movimentação. Mas se não tiver pessoas engajadas, você não consegue ter grandes resultados. E a gente vê que essa geração mais recente, elas querem fazer parte de algo maior. Elas querem ter a sensação de pertença a algo. E essa pertença, essa cultura passa por várias coisas. E uma delas é ter um ambiente que atrai a elas. Então a gente, no início dos anos 2000, quando a gente mudou a nossa sede, e todo ano a gente viaja muito, algo em comum com você, a gente sempre viajava para feiras, eventos, visitar empresas lá fora e a gente via estrutura, empresas muito inovadora nas suas paredes, nos seus formatos, nas suas geometrias, muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, do que a gente via no Brasil na década de 90, aquelas áreas muito duras, muito fechadas. Então a gente entendeu que ter um ambiente saudável, que ter um ambiente transparente, aberto, colaborativo, isso engajava. E isso atrair. Então a gente investe muito nisso há muito tempo. Vou lhe convidar para ir lá tomar um café com a gente para você conhecer. Fechado. E acho que isso é uma das coisas que a gente vem fazendo. A gente também investe de novo. A gente vai falar um pouco talvez de pandemia aqui, né, Paulo? Porque não tem como não falar de pandemia. E isso deu um impacto muito grande, porque as pessoas hoje querem ter mais fluidez, querem ter mais liberdade, mais flexibilidade. E o que a gente viu na Macro, que a gente tem medido nas pesquisas, é que as empresas passaram a ser um grande ponto de encontro. A gente lá gosta muito de celebrar. A gente tem lá a sexta-feira, a cada última sexta-feira do mês a gente celebra o nosso resultado. E tem um então, já é nesse dia que eu quero ir aí, viu? Pronto. Então na sexta-feira eu vou lhe marcar lá para a gente for comemorar. E tem sempre um brinde com Heineken lá dentro, é uma coisa que virou um emblema da gente, onde a gente celebra as grandes conquistas, seja ela de novos contratos, novos clientes, novas conquistas. Então, ter um ambiente que a gente possa agregar, que as pessoas se sintam bem, que a gente possa celebrar, isso gera um valor de pertença que é fundamental hoje, porque senão você não retém, né, Pablo, as pessoas. Bom, você falou aí 3 pontos fundamentais, eu vou puxar o primeiro deles aqui. Pessoas engajadas. E aí, Davi, de fato, vocês já têm uma cultura organizacional, né, que eu percebo muito bem, que cada vez é muito mais bem difundida, que gerou o GPTW. Agora, qual a diferença? Né, e você já trouxe esse ponto aí. A pandemia foi um divisor de águas para as pessoas e para as organizações. Né? As organizações, assim como as pessoas, saíram muito machucadas da pandemia, mas aprenderam muito. Na dor existe grande aprendizado. O que eu quero ouvir de ti é qual a diferença entre ter pessoas engajadas no mundo pré-pandêmico e, especialmente, como garantir esse engajamento das pessoas nas organizações de hoje. O que exatamente mudou? A gente fala que ninguém estava preparado para essa pandemia, não estava no planejamento estratégico de ninguém.
Então, quando ela chegou, foi um grande susto. Eu me lembro lá em março de 2020, foi um grande susto. Poxa, vai parar tudo? Como é que faz? Vai para casa? Todo mundo passou por isso. Mas a gente fala hoje que foi um grande movimento pendular, né? A gente estava todo mundo num local do pêndulo aqui, que era aquele trabalho de 8 às 18, segunda a sexta, bater no ponto, aquela mentalidade antiga, e de repente todo mundo achou que ninguém mais voltaria a trabalhar, que todo mundo trabalharia 100% de casa, as empresas iriam fechar e devolver seus escritórios, teve esse movimento, capa de revista. Mas, na prática, eu acho que o equilíbrio está no meio, né? Eu acho que, passado a pandemia, a gente entendeu que tem um ponto cinza aqui entre o branco e o preto, que é o ideal. E eu acho que a grande reflexão disso é que a nova geração também não quer mais voltar para aquele modelo antigo. Eles exigem essa flexibilidade. Né? Porém, a gente acredita lá na Macro que nada substitui o presencial. A cultura organizacional não pode ser prejudicada. Então, eu acho que essa busca do equilíbrio para não prejudicar a cultura de uma organização que é fundamental para engajar as pessoas. É muito difícil você criar cultura, desenvolver já é um desafio, né? Virtualmente. Então, a empresa passa a ser um grande ponto de encontro, um grande ponto de conexão e de difusão da cultura. Como é que você traz um colaborador novo e fala de cultura numa tela? É muito difícil, né, Pablo? Agora, para você trazer essa turma, ele tem que se sentir atraído. E aí sim, aí eu acho que todas as empresas estão repensando os seus ambientes colaborativos, seus ambientes coletivos, para que realmente atraia essa nova geração, porque senão você não retém. Se você não tem um ambiente onde ele se sente acolhido, ele vai buscar em outro local. Então, o grande desafio do gestor é transformar as suas áreas em ambientes que sejam desejáveis de se estar. Eu acho que esse é um desafio muito grande. Bom, eu estou aqui com o Davi Rodrigues, CEO da Macro Engenharia, que também é muito jovem, mas é um jovem já bastante experimentado nas organizações. Ele está trazendo esses pontos, né, que são muito importantes para as organizações de hoje. Você falou mais um ponto relevante aí, que é estamos aprendendo ainda, né? As organizações estão ainda repensando, entendendo o que é essa nova dinâmica com o colaborador. O próprio colaborador, Davi, eu acho que hoje ele também está tentando entender exatamente o que ele quer. Porque duas coisas estão muito claras e você falou muito bem aí. O mundo do home office, ele trouxe benefícios, mas ele sozinho destrói, tem um poder de destruir organizações. Se cultura organizacional já não é uma tarefa fácil de ser implementada, diante de uma tela, menos ainda. Por outro lado, acho que é um sentimento comum a colaboradores e gestores de que aquele formato rigoroso, trancado dentro de uma sala que você sequer consegue respirar, de fato também ninguém aguenta mais. Qual é o meio do caminho saudável e produtivo, né, dentro disso? É um aprendizado. Acho que não existe ainda a fórmula perfeita. O fato é, do jeito que estava, certamente também não funciona mais. Uma coisa que eu percebo muito em vocês, você, no Fernando, e nos gestores da Macro, e eu trago muito isso para a Desco e para as nossas organizações, para o Grupo DNX, é o seguinte: para a gente trazer colaboradores engajados e para a gente pensar no crescimento de uma organização em escala, a gente tem que ter gente boa, qualificada. Esse é outro grande desafio. Mas isso começa com o time de gestão. É muito comum você ver em organizações mais obsoletas, né, em grandes nomes, haver a cobrança da capacitação de pessoas qualificadas, mas isso não começa no time de gestão. Uma coisa que eu trago para a gente, que eu vejo que vocês fazem, é o tempo inteiro eu vejo vocês viajando para se capacitar, viajando para pesquisar, viajando para a feira, isso no time de gestão. Isso engaja, de fato, a turma de vocês, os colaboradores, a também pensarem num nível de qualificação, de conhecimento acima da média? Sem dúvida, Pablo. Acho que hoje o mundo é muito dinâmico, né? São tecnologias sendo lançadas a todo dia e se você não tiver realmente vendo o que tem de melhor, você fica para trás muito rápido. Isso foi uma coisa que desde cedo o nosso pai incentivou muito na gente. Então, desde cedo a gente viaja para a feira todo ano. No mínimo uma feira a gente vai para o exterior. Já estou fazendo isso com os meus filhos já. Já tenho um filho de 19 anos. Gerações. Já tenho um filho morando em São Paulo, estava morando em Nova York. E teve na feira comigo agora 15 dias atrás, de energia eólica. Então, assim, você tem que estar conectado. E quando a liderança faz isso e abre para a gestão fazer, eles se sentem inspirados. Hoje em dia, de novo, não é mais só a remuneração que retém, né, Pablo? É um contexto. E aí está aberto para o conhecimento, para que ele possa crescer. Isso, para mim, nas nossas pesquisas internas, é o que mais engaja o colaborador.
é a capacidade de crescer em empresas que incentivam através do conhecimento, do autodesenvolvimento. Então, isso aí para a gente é algo que a gente faz com muita disciplina na marca. Bom, é isso aí. Acho que é preciso que as organizações tenham um propósito, que as pessoas se engajem nesse propósito. Aqui na Desco a gente tem como propósito, a gente sempre diz o seguinte, a gente não vende móveis corporativos, a gente ajuda as organizações a transformarem os seus resultados a partir de um olhar para as pessoas. E isso é muito poderoso de você trazer pessoas que se conectam com isso, né? Então existe um valor muito mais, às vezes, intangível, mas, por outro lado, que conecta as pessoas em querer participar desse propósito, dessa transformação. Davi, mais um ponto que tu trouxe aí que eu acho importante a gente tratar aqui. A Macro é uma empresa grande. Hoje vocês estão com quantos colaboradores? 1.800. 1.800. Então, é uma mega operação em vários estados. 7 estados. Em 7 estados. E aí, esse pensamento da empresa que cresce em escala, que cresce, né, e expande os seus territórios, traz inúmeros desafios. Como aí eu quero que tu traga para a gente também esses dados do crescimento, mas olhando para as pessoas. Como é que a gente engaja colaboradores pensando nessa expansão? E mais importante, que é um outro desafio dos gestores, como é que a gente garante a retenção dessa galera no pensamento de escala? Você falou uma palavra que é muito importante hoje, né, Pablo? As pessoas trabalham por propósito. Então, a gente mesmo agora no planejamento estratégico, a gente reviu todos os nosso plano de comunicação, que é outra palavra importante, que é comunicar. E o propósito nosso, muito mais do que máquinas, do que montagem, do que construção, a gente definiu como ser parte de soluções que transformam o mundo. Então, a Macro não é aquela empresa que está levando o içamento, né? A gente está montando parques eólicos que ajudam a transformar no mundo mais limpo, né? A gente está construindo uma nova siderúrgica, a gente está construindo hospitais, a gente está no coração da maior mineração de ferro do mundo, que é em Carajás, que exporta para o mundo inteiro, que devolve para a gente em produtos que transformam em carro, transformam em aviões. Então, assim, a Macro, quem entra na Macro, ela está fazendo parte de soluções que transformam o mundo. E aí, para reter, tem uma palavrinha mágica que tem um consultor nosso, que é o Fernando Albuquerque, que eu deixo aqui um abraço para ele, que trabalha a cultura dentro da empresa, que ele fala, Davi, tem 3 palavras chaves para a cultura e para a retenção, que é comunicação, comunicação e comunicação. Eu acho que o maior desafio, você que é um grande comunicador, está aí se revelando aqui cada dia mais, esse é um grande dom que todo líder tem que ter. Quando você tem uma operação espalhada, se você não se comunica, como é que você passa a cultura? A cultura você não passa num PowerPoint, você não passa num relatório, não é num quadro na parede falando do propósito. É comunicando continuamente o que você quer, o que você acredita, para onde você vai, o perfil de profissional que você quer reter. Então, o segredo que a gente tem tentado fazer na Macro é comunicar constantemente o que a gente quer, acredita e está buscando. Muito bem, comunicação contínua e consistente. Eu estou aqui com o Davi Rodrigues, CEO da Macro Engenharia. A gente volta daqui a pouco falando um pouco mais sobre o futuro das organizações, debatido à mesa com quem já está transformando as suas. Até daqui a pouco. Estamos de volta, esse é o Futuro Office. Eu sou Pablo Guterres e estou aqui com o Davi Rodrigues, grande amigo, CEO da Macro Engenharia. Estamos falando sobre gestão, sobre pessoas, sobre a transformação das organizações. Davi, a gente falava aqui da operação da Macro já em 7 estados, 1.800 colaboradores. É um desafio gerir tanta gente. Minha pergunta muito direta e objetiva. Como é que você, que tem uma cultura organizacional bem definida, consegue fazer essa cultura chegar naquele colaborador operacional que está lá ajudando a subir o guindaste? Como disseminar a cultura organizacional quando as pessoas não estão dentro dos escritórios? Isso é uma evolução, Pablo. A gente tem sempre melhorado e tem aprendido com os nossos consultores e a turma que faz parte da área de gente e cultura da empresa. Mas o grande movimento começou com um projeto que a gente chamou Pé na Obra. Então, assim, a gente entendeu que a matriz estava muito encapsulada aqui na matriz e a turma estava muito distante, né? São 7 estados e a gente trabalha também em outros estados que a gente não tem filial. Então, a gente tem hoje rituais que garantem uma presença olho no olho com o nosso time. Então, os nossos diretores e gerentes
tem uma agenda anual, já que a gente, dentro do modelo de gestão nosso, está muito clara a presença deles. E a gente faz rituais na obra, porque a gente entendeu que tinha uma certa divisão. E aí, assumindo aqui um ponto de melhoria que a gente evoluiu. A gente fazia muitas ações, muitos rituais dentro da matriz e nas filiais. Mas quando a gente faz um parque eólico, muitas vezes, eu estou lá no sul da Bahia. E eu tenho um time lá que é muito importante para a gente. E muitas vezes se sentiam só. Então, a gente já há 5 anos vem com esse projeto já, que é de ter uma agenda contínua de presença lá com ele. E aí a gente toma um café com o nosso colaborador, a gente mostra de forma muito transparente como é que a empresa está, todos os indicadores. A gente tem no modelo de gestão nosso indicador para todos os níveis de colaboradores, e isso nem sempre foi assim. A cultura do meu pai, quando fundou, não era uma cultura de tanta transparência, era uma cultura mais antiga, normal. Natural. E a nossa geração revolucionou. Então, hoje, todo mundo tem acesso ao orçamento, ao resultado e a seus indicadores pessoais, porque todos os colaboradores da gente têm uma remuneração variável em cima dos indicadores que a gente pactua ano a ano. Então, eu acho que é rituais, presença e transparência. Se você intensifica isso, você consegue ter uma cultura forte. Estou aprendendo aqui, anotando rituais, presença e transparência. Você falou em mais um ponto aí que me interessa muito, que é na análise dos indicadores. Eu li uma entrevista tua em que tu dizia, acredito que de 2017, que vocês vinham implementando essa gestão por resultados a partir dos indicadores, mas que a ideia é isso levar para o campo, justamente para aquele trabalho que está lá na ponta, que não existia essa cultura no passado de medir indicadores, dar resultado para essa galera. Esse é um pensamento que a gente tem aqui no grupo DNX. Hoje quase 100%, eu vou dizer que estamos aí nos 85%, 90% dos colaboradores são impactados com essa gestão por resultados. Qual é o equilíbrio, Davi, em que gestão de resultados não atropela as pessoas? Como motivá-las a entregar resultados, mas também ter um olhar e uma escuta especial para as pessoas? A gente equilibrou isso, nem sempre foi assim. Você falou muito bem, a Fundação Dom Cabral nos ajudou a fazer essa implementação do modelo de gestão e no começo a gente iniciou com indicadores muito financeiros, muito frios. E aí a gente notou que isso gerou uma competitividade muito acirrada dentro da empresa e dos setores. Que nem sempre é saudável. Nem sempre, esse equilíbrio você tem que ter muito cuidado. E aí a gente foi evoluindo para colocar indicadores de clima. Então, hoje a gente mede o ENPS, que é o NPS interno da gente. Então, ele tem um peso muito grande. Então, não adianta você entregar só o resultado financeiro se no teu setor a gente mede o ENPS por setor, se o teu NPS não está bom. A gente mede o NPS do cliente também, que é um outro indicador. Então, a gente conseguiu humanizar. Geralmente, cada um vai ter de 5 a 7, não menos que 5, não mais que 7 indicadores, para ficar fácil. E dessas 6 indicadores, dois desses indicadores têm a ver com clima, têm a ver com gente. Então, esse equilíbrio lá em 2017 a gente não tinha. Foi um aprendizado, ouvindo nossos colaboradores, e hoje já está bem mais equilibrado. Muito bom. O NPS, né, o Net Promotion Score, que é aquele índicezinho. Eu sempre digo para as pessoas que às vezes não sabem as nominações. Quando você faz uma viagem aérea, né, gente que viaja muito, geralmente quando a gente pousa, está lá no SMS... De 0 a 10, quanto você dá nota para esse voo? E eu, obviamente, como viajante que somos, sou extremamente crítico. E aí, a gente trazendo isso para dentro das organizações, é importante, né? Que essa medição seja não só do cliente para a empresa, mas do colaborador para a gestão. E aí você falou do ENPS, né? Além do endomarketing, o endo-NPS para avaliar isso internamente. Pé na obra, olho no olho, muita comunicação, gestão com a Dom Cabral. Me fala um pouco, Davi, da dificuldade versus soluções que vocês têm trazido para a retenção de colaboradores. Tu me trouxe aqui insights muito úteis para a gente falar aqui da transformação das organizações, mas hoje esse desafio de reter pessoas, o que na prática a Macro tem feito para garantir essa retenção? Eu divido essa resposta, Pablo, em 2 blocos, né? Desses 1.800 colaboradores, algo em torno de 1.400, 1.300 são operadores no campo, né? A turma mais operacional. E a gente entendeu que a melhor forma de reter é fazendo uma trilha de carreira para essa turma. Então, hoje, algo em torno de 70% dos nossos colaboradores, eles começaram na empresa de uma função muito básica, como ajudantes, como motoristas, e eles vêm crescendo até operadores de máquina de 1.500 toneladas que a gente tem hoje. Então, isso faz ele ver no colaborador dele uma trilha de vida e de carreira possível na Macro. Então, ele entra lá e ele fala, cara, eu estou começando hoje,
mas tem um amigo meu aqui trabalhando comigo que já está há 15 anos na empresa e olha onde ele chegou. Então, a melhor forma que a gente entendeu foi dar capacitação e oportunidade de crescimento para essa turma ver na macro uma possibilidade de vida e de carreira. E isso tem funcionado muito bem, porque nas pesquisas a principal resposta que eles dão é: na macro eu consigo crescer e realizar meus sonhos aqui dentro da empresa, eu não preciso olhar para fora. No escritório é um misto disso, mas aí já tem outras coisas que a gente vai agregando também, como ambiente, como perspectiva de crescimento, como manter um clima. Eu acho que hoje você passa mais tempo na empresa do que na sua casa. Então a gente entendeu, e a gente ainda não é perfeito, a gente está aprendendo muito, que ter um clima, por isso que a gente começou a medir o NPS, é fundamental. Porque a gente teve problemas já, teve os dois polos, né? A gente teve líderes que engajaram e motivaram, e a gente teve líderes em algum momento que eram muito focados num resultado de curto prazo e queria exigir demais da turma, e a turma hoje não está mais para se sacrificar em níveis fora de uma expectativa que eles têm. Então, assim, esse balanço entre a qualidade de trabalho com a perspectiva de crescimento, com oportunidade, eu acho que tem sido um pouco do que a gente tem proposto dentro da empresa. É muito legal você estar falando desse equilíbrio, né, que eu digo que as organizações estão aprendendo hoje ainda a encontrar, né, porque empresas que pensam com esse conceito do growth, da escala, têm por natureza uma cultura de atropelar. Mas hoje todo mundo sabe que se você atropelou, você deixou de ter quem você precisa para crescer junto com você. É uma busca constante por esse equilíbrio. E eu vejo que vocês, pensando em especial na galera da operação, você falou que mais ou menos 1.300 a galera de campo. É muito importante um olhar amplo para essa turma. Eu vejo que vocês celebram, inclusive, já anos sem acidentes de trabalho. Imagina uma operação pesada e muito arriscada como a de vocês. Esse cuidado com o pessoal da ponta, a celebração disso é muito importante também. Existem outras ações que são focadas especificamente na turma que está lá no campo, além das que você já citou? Uma coisa que a gente aprendeu, Pablo, é que não existe mais uma receita padronizada. A gente, por exemplo, a necessidade dos meus colaboradores lá em Carajás, muitas vezes são diferentes das necessidades que tem o meu colaborador lá em Minas Gerais. Perfeito. Então, só para dar esse exemplo, né, Carajás, na pesquisa nossa, a gente entendeu que um peso muito forte para eles era ter acesso à qualidade de saúde melhor. Pará é um estado muito carente, com infraestrutura muito baixa, e eles tinham uma dificuldade de acesso através dos planos de saúde nossos lá a ter bons atendimentos. Então a gente teve que fazer um retrabalho lá, porque a gente entendeu que esse era um valor importante para ele e para a família dele. O nosso colaborador de Minas já fala que para eles educação é um ponto muito importante. Então a gente foi através de parcerias, desenvolver oportunidades de cursos via EAD, de faculdades. Então a gente, através da nossa área de gente e cultura, que o Fernando lidera brilhantemente na empresa, a gente entendeu que a gente tem que customizar a resposta para cada grupo de colaboradores. Não tem mais uma resposta de que isso vai atender a todo mundo. Então a gente procura fazer constantemente, estar medindo essa necessidade e atendendo no curto prazo, porque também muda, né? Depois que você vai dar educação, a pessoa vai ter um outro desejo. E sempre a busca do que você perguntou, da retenção. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente forma um colaborador que opera máquina de grande porte, você não quer perder aquele colaborador. Então, customização, eu acho que é uma palavra-chave. Você tem que olhar na necessidade de cada grupo. Perfeito. Você traz pontos importantes, né? Não adianta a gente pensar aqui em premiar as pessoas se os prêmios têm expectativas diferentes. E como você bem falou aqui, se o ser humano já é individual por natureza, as culturas interestaduais são bastante diferentes, com peculiaridades e momentos diferentes. Eu vou trazer aqui, Davi, para essa reta final do nosso Future Office, de volta aqui para dentro do escritório, dentro das organizações. Vamos falar aqui um pouquinho desse legado bendito e ou maldito do home office, em especial no pós-pandemia. O que vocês aprenderam com o formato de home office? Quais as dores e quais as necessidades? De que forma que vocês ainda utilizam, se utilizam, o home office dentro da Macro hoje? Eu ouvi durante a pandemia, tem o seu Eli Horn, que é da Cirela, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Que o conceito dele era que home é home, office é office.
Então, assim, eu acho que você não tem certo e errado, né, Pablo? Eu acho que a empresa tem que entender o seu DNA e comunicar. Nem todo colaborador é para estar aqui na Desconexo, nem todo colaborador é para estar na Macro, mas é importante a Desconexo e a Macro falar qual é a sua cultura. Na Macro, a gente acredita ainda que a cultura presencial faz muita diferença. A gente é uma empresa de serviço, de servir clientes, e você tem que ter uma cultura forte para isso. Então, hoje, o que a gente procura fazer é ter flexibilidade, e eu vou voltar à palavra-chave, né? Analisando caso a caso. Porque tem profissões, tem posições que você pode ter muita flexibilidade. A gente teve uma advogada nossa que o marido foi transferido para São Paulo, ela é espetacular, por que não ela continuar trabalhando com a gente? Então, ela se plugou virtualmente e fez um trabalho espetacular. Já outros, é impossível fazer isso de forma remota. Então, de novo, acho que a gente tem que ter flexibilidade e entender a necessidade de cada um e comunicar o que a empresa acredita. Perfeito. Acho que, como tudo, a pandemia, o home office deixaram legados, aprendizados, dores, dificuldades. São novos momentos, novas transformações. A gente está chegando ao fim aqui de mais um Futuro Office. Davi, um grande prazer trazer aqui para os nossos ouvintes o teu conhecimento. Muito obrigado. Manda um abraço para o Fernandinho. Obrigado, amigo. Até breve. Foi bom demais. Davi Rodrigues, da Macro Engenharia, esse grande CEO. Mais uma vez, o Futuro Office traz para vocês aqui insights do que está acontecendo nas organizações de hoje para ajudar você no futuro dos seus escritórios. Até breve.